Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem? Graças a Deus. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio, você já me conhece, e nós nos conhecemos através do canal do YouTube, graças a Deus. Estou aqui, meus queridos, mais uma vez para divulgar um vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Veja bem, meus queridos, eu agradeço a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal, aqueles que se inscreveram no nosso canal e sempre estão mandando comentários sadios, comentários positivos. Eu agradeço a Deus, agradeço a vocês por compreender e entender acerca dos ensinos da graça de Deus. É uma maravilha, porque o sistema religioso, eles estão cuspindo fogo. Cuspindo fogo por quê? Porque Deus tem levantado um povo no século 21 e vou te contar uma coisa, meu querido, Deus tem feito uma coisa tremenda no meio do povo. Deus tem revelado os seus segredos aos simples. Eu acredito que os segredos de Deus, do jeito que está em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Deus não faz nada sem antes avisar ao seu servo e aos seus profetas. Muito bem, meu querido. Eu quero agradecer a Deus e pedir que você continue se inscrevendo no nosso canal, você continue deixando seu joinha, o seu like. Esses dias eu pedi 3 inscritos, eu estava com 151 e alguém se desinscreveu no nosso canal, talvez porque não gosta, né, da graça de Deus, talvez porque não abriu o seu entendimento. Meus queridos, hoje eu quero falar sobre a inteligência que Deus nos deu. Eu quero falar sobre ceia. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso. E quero falar também sobre o templo. Mas continue se inscrevendo, continue deixando seu like, continue compartilhando, continue deixando seus comentários e não se esqueça de ativar o sininho de todas, tá bom? O YouTube, ele vai, né, toda vez que você ativa o sininho de todas, o YouTube vai te avisar quando tiver, né, um vídeo novo lá. Muito bem, meu querido. Eu gostaria de ler com você João, capítulo 13. Eu quero ler aqui, capítulo 13. Vamos ver até onde a gente vai ler. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, preste bem atenção nisso aqui. Durante a ceia, tendo já o diabo, meus queridos, não ser físico, diabo posto no coração de Judas. Quem que incentivou Judas a entregar Jesus? A palavra diabo quer dizer opositor, diabolos, opositores. Então, já tinha posto o diabo, posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Quem incentivou, quem pediu a cabeça de Jesus foi os religiosos da época. Eles eram o diabo. Só quem se diaboliza é ser humano. Diabo é um adjetivo, diabo é a carne ativada, diabo é os anseios, é os desejos da carne. Então, para que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não o sabes agora, mas compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor,
não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita de se lavar, senão os pés. No mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Você está entendendo que Jesus está considerando Judas como um sujo, porque Judas já tinha, né, o diabo, os seus opositores, os religiosos do templo, já tinha convencido Judas para trair a Jesus, 30 moedas de prata. Então Jesus falou assim: tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e dizeis: bem, eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Eu vos dei exemplo para que façais o que eu fiz. E muita gente diz que tem Jesus de Nazaré como exemplo. Então, por que, se Jesus é exemplo, por que essas liturgias e essas ordenanças que ele praticava antes da cruz, então por que não continuou por todos os evangélicos do mundo em todo? Em verdade vos digo que se o servo não é maior, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Agora vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois que os fizeste. Não falo de vós, eu conheço os que escolhi, mas isto é para que se cumpra a Escritura. Escritura, velha aliança. O que diz lá? O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, todo aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe. E aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Meus queridos, eu vou me ater por aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui, antes da ceia, Jesus cumpre o ritual da lei de lavar os pés dos discípulos. E aqui Jesus ensina sobre uma pessoa que estava determinado a trair ele, porque os seus opositores pediram a cabeça de Jesus. Deixa eu te perguntar. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo, ele dá um ensinamento que ele recebeu de Jesus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Preste atenção nisso aqui. Ele tomou o pão. Isso é antes da cruz. Tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Aquele pão e aquele cálice de vinho, ele representava antes da cruz o corpo e o sangue de Jesus. Verdade ou mentira? Verdade. Então, meu querido, antes da cruz, aquele pão e aquele vinho que Jesus ele distribuiu, que não era santa ceia, era uma celebração da Páscoa judaica, porque era ceia. Santa é um acréscimo da Igreja Católica Apostólica Romana. E pasme você, olhem esse entendimento aqui. A Igreja Evangélica, ela até hoje, ela continua pegando de mês em mês, isso não está na Bíblia, a época não está na Bíblia quantos dias que era para celebrar a ceia como conhecemos hoje. Eles pegam aquele pedaço de pão e aquele copo de vinho e começam a fazer o quê? Eles começam a compartilhar um com o outro e dizer, até hoje, no século XXI, que aquele pedaço de pão e aquele copo de vinho é o corpo de Cristo. Verdade ou mentira? Verdade. Então, veja bem, eles pegam aquele pedaço de pão
repetindo, e aquele copo de vinho diz que é o corpo de Cristo, não é isso? É isso. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Aquele quadro que a Igreja Católica mandou pintar, e o pintor, ele foi inspirado, aquele quadro tem Jesus, a figura de Jesus e a figura dos discípulos participando da suposta ceia. Então a igreja evangélica pratica essa ceia, que não é ceia, para eles é santa ceia, é um costume católico, e fala que é o corpo de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse povo que não entenderam a graça de Cristo, não entenderam a graça de Cristo, eles participam daquele ritual hoje, dizendo que é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. No dia seguinte, talvez a parte da manhã ou a parte da tarde, em que eles tomaram aquele copo de vinho e aquele pedaço de pão, eles ingeriram, no dia seguinte, esse copo de vinho e esse pedaço de pão vai para onde? O processo natural do corpo, ele vai para onde? Vai para a fossa, vai para o esgoto, vai para a rede de esgoto, vai para a fossa, vai para o vaso, vai para a privada. Você entendeu que quando eu digo que o corpo de Cristo é aquele pedaço de pão e é aquele cálice de vinho, você entendeu que a Igreja Católica Romana quis fazer com você que você blasfemasse do corpo de Cristo, você blasfemasse do sangue vertido na cruz do Calvário, do corpo de Cristo oferecido como cordeiro pascal lá na cruz do Calvário, para a redenção do nosso corpo? Você diz que o corpo de Cristo, ele é um pedaço de pão e um cálice de vinho. No outro dia, o seu corpo, ele, vamos dizer assim, ele expulsa no ciclo natural do corpo humano, ele expulsa então o corpo de Cristo de dentro de você. Já que você diz que aquele pedaço de pão e o cálice é o corpo de Cristo, então, no outro dia, você já não tem mais o corpo de Cristo em você mesmo. Por quê? Porque o seu corpo físico é o ciclo natural, tudo que a gente come, a gente ingere, automaticamente nós vamos colocar para fora no outro dia. Então, sabe o que é isso? Isso talvez seja a maior blasfêmia que os crentes estão fazendo com o corpo de Cristo. Meus queridos, na lei, porque Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. Antes de Jesus morrer na cruz do Calvário e antes do juízo, Mateus, Marcos, Lucas e João é Velho Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, como alguém pensa que é. Não, o Novo Testamento ele começa em Atos dos Apóstolos. A lei e os profetas, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. A lei e os profetas, meus queridos, ela durou, só foi até João. Lucas 16:16 está aqui, ó. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Então, se você observar, uma das piores aberrações que você está fazendo é você participar dessa falsa Santa Ceia, dizendo que é o corpo de Cristo, e o seu corpo, a natureza do seu corpo, expulsa o corpo de Cristo que está dentro de você, dizendo você, no outro dia, expulsa você para dentro do vaso, para dentro da latrina, para dentro da rede de esgoto e vai direto para a estação de tratamento de esgoto. Ei, você nunca parou para pensar nisso? Será possível que a Bíblia te ensina, meu querido, aquele pedaço de pão e aquele cálice representava o corpo de Cristo na antiga aliança, na lei, representava. Não é
que era o corpo de Cristo, não. Era uma representação. Por que uma representação? Porque a igreja de Cristo ainda não tinha sido constituída na terra, porque a igreja de Cristo, ela só veio ser formada plenamente depois da morte, ressurreição e juízo. São 3 fases que a igreja passou antes dela ser constituída aqui na terra como tal: morte de Cristo, ressurreição de Cristo e o juízo do Filho do Homem, que aconteceu em 70 DC. E, Alberto, então, se aquela ceia é aberração, outra coisa, ceia nunca foi esse pedaço de pão e esse cálice de vinho que você diz. Ceia era Páscoa judaica. Toda vez que o judeu ele celebra a Páscoa judaica, é para lembrar, estude capítulo 12 de Êxodo, é para lembrar a partida, a saída do povo de Israel lá do Egito. A festa da Páscoa, ou a Páscoa judaica, era uma celebração que era justamente para lembrar aos hebreus a saída deles do Egito. Então, aquele pão e aquele cálice representava o corpo de Cristo quando ele ia ser pendurado no madeiro. Mas você participa da Santa Ceia e diz que ali é o corpo de Cristo, mas no outro dia você mesmo, através de você defecar, através de você urinar, me perdoa a palavra, mas nós ensinadores da graça, nós temos que ser muito realista com você. Senão você não vai entender a linguagem da Bíblia. Na Bíblia, meus queridos, só quem usa uma linguagem difícil é os líderes religiosos, os pregadores. Jesus, ele recorria às parábolas para as pessoas entender o evangelho, entender de uma maneira mais fácil. E nós usamos essas parábolas, essas linguagens muito fáceis de ser entendida, justamente para não confundir a sua mente. Então, defecar é uma coisa natural de todo ser humano. Então, quando a gente vai no vaso, quando vai na latrina, quando vai no mato, quando vai em qualquer lugar fazer o ciclo natural, a gente chama a natureza espera. Então, toda vez que alguém fala, a natureza me chama, é porque o corpo da gente está pedindo, né, para vamos colocar as coisas que estão dentro da gente para fora, ou através da urina, ou através da defecagem, que a gente defeca. Então, ali foi-se aquilo que você chama de corpo de Cristo. Meu querido, é triste, mas é verdade. Agora eu vou te mostrar, na graça de Deus, o que é verdadeiramente o corpo de Cristo. Na antiga lei, antes de Jesus morrer, o corpo de Cristo, ele representava, era um símbolo do corpo de Cristo. Jesus falou com os discípulos, eu estou fazendo esse ato porque isso aqui representa o meu corpo, representa o meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que você celebrar, Jesus está falando com os discípulos, esse ritual aqui é para vocês lembrar da minha morte, fazer isso em memória de mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para o sistema religioso, Jesus, ele morreu, mas não ressuscitou. Verdade ou mentira? Verdade. Sabe por quê? Porque até hoje, a igreja evangélica continua celebrando um ritual que Jesus pediu para os discípulos celebrar só enquanto ele estivesse na sepultura. Todas as vezes que os cristãos fossem fazer aquele alimento, reunir, porque não era ceia, pedaço de pão e copo de vinho. Ceia era uma mesa farta. Até cordeiro era morto. Até ervas amargas tinhas na Páscoa judaica. Até pão sem fermento. Hoje, você compra um pão na padaria, ou 2. O padeiro talvez derramou suor em cima daquele pão, em cima daquela massa. O copo de vinho que você toma, o cálice, é comprado em qualquer padaria. E você tem coragem de dizer a transubstanciação, como a Igreja Católica diz, que só uma oração transformou aquele pão com fermento em corpo de Cristo, e aquele vinho, você diz, aquele suco de uva, que é o corpo de Cristo, é o sangue. Meus queridos, pelo amor de Deus, pare de blasfemar
contra o sacrifício de Cristo. Eu vou te mostrar na Bíblia agora o verdadeiro corpo de Cristo depois que Jesus morre, ressuscita e traz o juízo sobre Jerusalém e traz a redenção para os nossos corpos. Colossenses 1, versículo 18. Eu quero ler a partir do versículo 15 e me ater no versículo 18 e o versículo 24. Ele, pronome Cristo, ele é a imagem do Deus vivo. Aqui fala sobre a supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus vivo, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Meu querido, primogênito no hebraico quer dizer primazia, quer dizer princípio, primogênito, Rosh, que quer dizer cabeça. Ele é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e também na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, seja potestade, quer dizer, poderes, né? Tudo foi criado por ele e para ele. Isto é, preposições de Cristo. Tudo se refere a Cristo. Tudo isso aqui, meus queridos, por ele e para ele, são preposições apontando para Cristo. Então, quando fala primogênito, é uma preposição para e por ele. Então, ele é antes de todas as coisas. Ele é, agora o versículo 18, ele é antes, 17 e 18, antes de todas as coisas, preposições, e todas, não é suposições, é preposições, posições pré-estabelecidas, tá bom? Pré-posições ou preposições, como queiram alguns. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é, versículo 18, o cabeça do corpo, que é a igreja. O corpo, meu filho, deixou de ser um pedaço de pão e um cálice de vinho. Aprenda isso pelo amor de Deus. Ele é o cabeça do corpo. Quando um pastor, um líder religioso, ele vai dar a santa ceia na igreja e ele determina quem vai tomar a santa ceia ou não, chama até as pessoas para ir lá na frente, orar e pedir perdão a alguns irmãos que estão de cara feia com ele ou ele de cara feia com outros. Esse pastor aqui, esses líderes, eles estão se tornando o cabeça da religião, o cabeça do ministério deles. Mas a Bíblia diz que o cabeça do corpo, na graça, o cabeça do corpo é Cristo. E o corpo quem é? O pedaço de pão e um cálice de vinho. Não! Aqui está falando que o corpo é a igreja. E ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Quer dizer, Rosh é o cabeça, ele tem a preeminência, ele é o primogênito, ele é o primogênito de todas as coisas. É ele que tem, meu querido, a primazia. Não é os líderes religiosos, não são as convenções, não são os ministérios, não é o pastor, não é o líder, não é o vice-presidente, não é o tesoureiro da empresa do pastor, não, meu querido. Meu querido, você nunca percebeu o risco que você está correndo, blasfemando do corpo de Cristo, dizendo que você está tomando Santa Ceia, porque é o corpo de Cristo, e você aprendeu com seu líder de quem não toma Santa Ceia não tem parte com Cristo. Meu querido, aquilo ali, meu querido, era uma representação do corpo. Na graça, o corpo de Cristo não é mais um pedaço de pão, não é mais um cálice de vinho. Na graça, Cristo nos elegeu, a igreja agora é que é o corpo de Cristo. Quem é a igreja? É um templo? Quem é a igreja? É uma convenção? Quem é a igreja? É 4 paredes? Quem é a igreja? É um lugar físico? É claro que não, meu filho. Igreja de Cristo, ela é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo só tem um cabeça, que é o próprio Cristo. É o que diz a Bíblia. Ou você vai ter coragem de refutar isso aqui. Meus queridos, eu vou te falar uma coisa interessante.
Eu estava no meu trabalho hoje, a madrugada e a parte da manhã. E ali eu não tinha comigo, naquele momento, um pedaço de papel para me fazer uma anotação, porque eu estou trabalhando, mas eu estou meditando. Às vezes eu estou fazendo a minha função no meu trabalho, mas eu estou meditando. E às vezes, quando eu tenho uma caneta ali, no meu setor de trabalho, mas eu não tenho um pedaço de papel, porque eu não trabalho, né? Na hora que eu estou precisando, às vezes eu não tenho. Sabe o que eu fiz? Olha, aqui ó. O que eu anotei no meu braço, lá no meu trabalho? Anotei assim, ó. Deus e a inteligência. Por que eu anotei isso aqui? Deus e a inteligência. Sabe por quê? Porque isso aqui, no meu trabalho, Deus me deu na hora. O que eu fiz? Eu anotei. Sabe para que eu anotei? Para mim não esquecer. Meu querido, é isso aqui que eu vou falar para você. Deus, ele nos fez seres humanos. Permitiu que o nosso espírito chegasse aqui e esse espírito habitou em Alberto. E minha mãe gerou Alberto. Deus determinou para mim, o Salmo 139, versículo 16, Deus determinou para mim quantos anos que eu vou viver aqui, quantos meses, quantos dias, quantas horas, quantos minutos e quantos segundos. A minha existência está pré-estabelecida por Deus. É isso que o Salmo 139 e o versículo 16 fala. Então, só que quando Deus permitiu que Alberto Lírio nascesse, Deus também, ele colocou no meu cérebro, que está acima do meu corpo, aqui dentro do meu da minha cabeça, um cérebro. Para quê? Para que eu tivesse inteligência para distinguir e também pudesse compreender acerca de tudo que nos envolve, coisas boas e coisas ruins, principalmente a palavra dele, a Bíblia. O que acontece então? Quando você quer estudar a Bíblia para sair do engano, Deus permite a você entender a Bíblia. Agora, quando você ouve o título só de um vídeo dos ensinadores da graça e já faz comentários negativos, você já começa a fazer ali críticas, nem ganhou tempo para assistir 5 minutos, ou 10 minutos, 20, 30 minutos. Você só vê o título do vídeo e fala assim, esse aí é mais um herege, esse aí é mais um falso profeta. Sabe o que você está fazendo com você mesmo? Você não está usando nem a inteligência que Deus te deu para você filtrar se aquilo que os ensinadores da graça estão ensinando na Bíblia é verdade ou é mentira. Olha a lavagem cerebral que o sistema religioso está fazendo com você. Fez comigo. Durante 35 anos fez comigo. E eu não sabia distinguir a Bíblia Sagrada. Eu não sabia o que era a lei e o que era a graça. Eu não sabia o que era o evangelho da graça que estava retido desde que Paulo morreu. Eu não sabia qual era a manifestação da graça de Deus quando ele permitiu que o juízo acontecesse em Israel para que de uma vez por todas eles pudessem entender que a lei é o velho Aion, a graça é o novo Aion, nova aliança, nova Jerusalém, chamada a igreja, noiva e esposa do Cordeiro. Então, para que você não usa a sua inteligência para fazer uma pós-graduação na Bíblia e aprender de uma vez por todas qual foi o motivo verdadeiro que Deus permitiu para que o seu filho viesse sobre a nação de Israel, morresse pela nação de Israel, para libertar os filhos de Israel, os hebreus, daquele jugo, daquela escravidão que a lei escravizavam eles.
Por que você não tem, pelo menos, a humildade de dar o braço a torcer e reconhecer que nós erramos no passado? Meu filho, você que é do sistema e gosta de criticar os ensinadores da graça, por que você não faz uma revisão? É isso que a gente faz. Eu fiz várias vezes isso. Por que você não faz uma revisão nos textos em que você lê ou que você leu? Para que você não revisa tudo e fala assim: não, eu tenho que ser humilde e eu tenho que procurar entender. E sabe de uma coisa? Foi isso que os ensinadores da graça fez. Ou você acha que nós já nascemos na graça de Deus, dando ouvido à graça de Deus? Você acha que nós já nascemos ensinando a graça? Não. Nós não nascemos ensinando a graça, não. Enquanto muitos líderes evangélicos receberam o chamado de Deus para ensinar a graça e depois eles viram que o evangelho dá dinheiro, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma pós-graduação nos seminários seculares e aprenderam que manipular o povo gera mais dinheiro do que certa empresa secular do Brasil. Você não acredita em mim, não? Não! Dá uma olhadinha à sua volta. E pegue todas as grandes religiões neopentecostal e veja quem são seus líderes e faz uma pesquisa na revista Forbes, uma revista americana que só cuida desse assunto, para ver quem é as pessoas mais ricas do mundo. Procure lá, seja humilde e procure lá quem são os evangélicos mais ricos do Brasil e do mundo. E veja se eles não se enriqueceram manipulando você. Meus queridos, tem amigos meus, amigos entre aspas. Tem pessoas, eu vou mudar a palavra amigo, vou botar conhecidos. Tem conhecidos meus dentro da religião, ainda dentro do sistema evangélico, que às vezes eu coloco um comentário ou no YouTube, ou mesmo no Facebook, nas redes sociais, e amigos meus ou colegas meus que estão lá no sistema religioso ainda e tentam refutar a gente, nos refutar, me refutar, sem mesmo usar uma passagem bíblica, só com um comentário pessoal. Aí eu faço o quê? Pego a Bíblia, cito 3, 4 passagens bíblicas com textos e contexto e meto o sarrafo. Aí eles ficam calados. Sabe por quê? Eu quero ver o cara que tem coragem de querer refutar a Bíblia com a própria Bíblia. Não tem como, meu querido. Não tem como. A não ser que o cara, ele dê o braço a torcer e fala assim: não quero nem saber de Bíblia. Eu não estou nem aí para a graça de Deus. O que eu quero é refutar ele e envergonhar ele. Mas envergonhar, meu querido, a palavra não é minha, não. Sabe o que é meu, que eu comprei com meu dinheiro? O exemplar. Velhinho, tá vendo? Aqui, ó. Esse exemplar bíblico, ele é velhinho, mas é uma das melhores traduções que existe. Eu falei uma das melhores, não é a melhor. Uma das. Uma das melhores é a NVI, que eu tenho também, está ali guardadinho. E a Bíblia de Jerusalém, que tenho também, está ali guardadinho. Mas essa versão aqui, que eu uso, é uma das mais velhinhas que eu tenho. Então, meu querido, eles não têm como refutar a graça de Deus. Então, se as pessoas dessem o braço a torcer e realmente entendessem a graça de Deus, eles estariam fora do sistema e estariam livres para adorar a Deus sem precisar passar pelo homem. É interessante, meus queridos. É muito interessante. Isso aqui que eu gostaria de citar não está aqui, está na Bíblia, mas eu não tenho agora na mente aonde que está. Então nem adianta eu querer lembrar, que talvez eu vou passar vergonha aqui, não é? A minha mente é muito boa, graças a Deus, agradeço a Deus, mas talvez eu não vou lembrar aqui, mas eu gostaria de lembrar para citar um versículo bíblico aqui. É sobre o quê?
sobre uma passagem que fala que, por incrível que pareça, eu achei. 2 Timóteo capítulo 1. Fala aqui, versículo 9. Não, como tem uma vírgula no versículo 10, do versículo 8, eu vou ler o versículo 8 e o 9 também. Portanto, vírgula, não te envergonhas do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, Paulo está falando, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. O Evangelho traz aflição, tá? Principalmente o Evangelho da graça. Cada crítica que você faz, você do sistema, ao pregador da graça, o ensinador da graça, é uma aflição que nós passamos. Mas eu vou te falar o que resulta essa aflição que nós passamos. Paulo diz assim: participe comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. O problema é que você não entende a vocação que nós temos. Você acha que nós caímos de paraquedas, mas nós somos vocacionados. Porque antes, meu filho, antes da chamada, existe uma coisa que os pregadores não te ensinam. Antes da chamada, existe a vocação. Não existe chamada sem vocação. A primeira coisa antes do chamado é a vocação. Tá bom? Aprenda isso, tá bom? Os ensinadores da graça não caíram de paraquedas, não, tá bom? Nós fomos vocacionados. A vocação, o que é a vocação? É aquilo que nós sempre gostaríamos de entender e hoje estamos entendendo. Nós sempre estudamos a Bíblia para entender a graça. Isso é vocação. Sabe por que estamos aqui no YouTube hoje? Nessa igreja virtual? Esse corpo de Cristo virtual é porque nos templos religiosos nós não temos essa oportunidade. Lá, eles não querem que nós ensinamos a graça. Lá, sabe quem que os pastores querem lá nos púlpitos? Só aquelas pessoas que conseguem ser manipuladas por ele ou os que ensinam a manipulação do mesmo jeito que eles ensinam. Mas bote Alberto Lírio em cima de um púlpito de uma sinagoga dessas aí, para ver se eu consigo pregar 5 minutos. Se eu ensinar 5 minutos, ele puxa o meu paletó, o líder religioso, e manda eu parar. Por quê? Porque eu vou abrir a sua mente para a graça de Deus. É isso que acontece. Mas quando eu era do sistema, eu pregava no meu estado, recebia 2, 3 convites por semana e atendia. Deixa eu concluir. Que nos salvou, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 e 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. A minha vocação é santa. Agora, eu não participo de santa ceia, porque não existe santa ceia. Existe festa judaica ou Páscoa judaica. Com sua santa vocação, não segundo a minha, as nossas obras, mas segundo o seu propósito. Efésios capítulo 1. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E você foi ensinado que uma pessoa, ele só é salvo quando ele aceita Jesus dentro das sinagogas. Mentira. Como? Mentira. A Bíblia fala que nós somos chamados no propósito de Deus antes dos tempos eternos. Agora o versículo 10. E que agora eu posso falar que foi no passado que era com Paulo. Era lá, quando ele estava conversando com Timóteo e naquela igreja. Agora, Paulo fala assim, e que agora se manifestou. Agora era o tempo presente que ele vivia, há 20 séculos atrás. Portanto, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade do Evangelho. Ei,
Sabe para quem que o evangelho da graça está morto? Para o sistema religioso. Mas sabe para quem que o evangelho da graça está vivo? Porque ele é imortal? É aos ensinadores da graça. Aprenda isso em nome de Jesus. Outra coisa, eu falei sobre a ceia. O que você está fazendo com o corpo de Cristo, que você diz que é o corpo de Cristo. Agora eu te falar do templo. 1 aos Coríntios. Eu tenho pouco tempo aqui. 1 aos Coríntios. Capítulo 6. A partir do versículo 16. Ou vocês, porque sabeis, se refere aos crentes lá de Corinto. Sabeis é um pronome que se refere, é um pronome bonito, né, que a gente chama pronome se referindo aos crentes lá de Corinto. Ou não sabeis. Eu posso mudar essa palavra e falar, ou vocês não sabem. Mas eu só estou fazendo isso para as pessoas entenderem melhor. Pessoas que têm um nível de conhecimento baixo igual o meu. Ou vocês não sabem que o que se une à meretriz faz de um corpo com ela. Pois serão, como se diz, dois uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele, não é uma carne com ele. Não é um corpo físico com ele, é um espírito com ele. Preste atenção. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete, ele é fora do corpo. Mas o que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. Ou vocês não sabem, ou vocês não sabem, ou não sabeis que o nosso corpo, ele é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós. Porventura, deixa eu repetir. Eu não estou respeitando aqui, não respeitei vírgula. Deixa eu repetir. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Não sabeis, não sois de vós mesmo. Ponto e vírgula. Então tem que continuar o 20. Foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É muito sério o que eu vou te falar. E eu quero ensinar a você que você está cometendo mais uma blasfêmia contra Deus sem você saber. Porque os líderes religiosos, eles estão te induzindo a blasfemar de Deus, blasfemar de Jesus, sem você saber. Então, como que eu quero te alertar? Vem cá. Na antiga aliança, Deus tinha um templo para habitar. Verdade ou mentira? Verdade. Aquele templo, Jesus falou que iria ser destruído. Verdade ou mentira? Verdade. Por que ele deveria ser destruído? Porque ele representava a lei. Era o símbolo máximo da lei. Porque ali estavam os sacrifícios, ali estava a morte dos animais, ali estava a oblação, ali estava o derramamento de sangue. E aquelas coisas, como eram coisas sombras das coisas futuras, então o que é sombra tinha que acabar. Foi destruído. Aquele templo que representava a lei. Na graça, depois da morte, ressurreição e o juízo, o que passou a representar então? O templo, o corpo, o templo, a casa de Deus. Eu e você. Preste bem atenção. Foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no... Aqui, ó. Está em consenso com João 4 ou não está? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque todos dois
todos dois, porque os quais é um sinônimo da palavra todos dois. Os dois, os quais. Os quais é o quê? Significa os dois. Os dois o que, Alberto? Tanto o corpo como o espírito pertence a Deus. Aonde você quer chegar, irmão Alberto? O que você faz todas as vezes que você vai para o templo físico? Nos cultos. Quando você começa a tomar banho, espera seu marido chegar ou sua esposa chegar. E você toma banho porque você vai para um determinado lugar chamado templo físico. Lá onde tem aquela placa de todo tamanho, que lá tem o nome do presidente, o presidente daquela igreja, suposta igreja. Lá tem o nome daquela denominação e o nome do pastor presidente daquela denominação. Você disse que vai lá para fazer o quê mesmo? Tá com vergonha de dizer? Você tá com medo agora? Tá com medinho? Você fala que você vai lá para adorar ao Senhor. Não é isso que você fala? E como que fica isso aqui? Se aqui está dizendo que você tem que glorificar a Deus, é no seu corpo. Por que você precisa sair da sua casa para ir em um lugar físico, dizendo, vamos à casa de papai? Vamos à casa de Deus? Vamos na Assembleia de Deus? Vamos na Igreja Batista? Vamos na Igreja Maranata? Vamos em uma certa denominação? Não é isso que você diz? Nós vamos na casa de papai? Sabe o que você está dizendo para Deus na cara dura? Eu não aceito, Deus, glorificar a ti no meu corpo. Eu tenho que glorificar a ti lá naquele lugar, determinado pelo meu pastor, determinado pela minha conversão, determinado pelo meu ministério. E pasme você, meu querido, lá nesse lugar, nas placas, a maioria das sinagogas está lá o nome daquela denominação, o nome do ministério daquela denominação, aquela sinagoga, e ainda por cima, o nome do cabeça daquele ministério, que não é Cristo, é o pastor presidente. Você prestou atenção nas aberrações que o sistema ditatorial, profano, corrompido, prostituído, eles estão te ensinando? Ou vocês não sabem, versículo 9 do capítulo 6 de 1 Coríntios, ou vocês não sabem que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Não sois de vós mesmos. Vocês foram comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vem cá. Se você é morada de Deus, por que você diz que você tem de ir num lugar para encontrar Ele? Você está admitindo que Deus nunca morou no seu corpo. Deus nunca fez do seu corpo casa dele. Se Deus precisa de uma casa, você está dizendo para ele que então que vá ele lá na esquina. Vá ele lá na Rua Augusta. Que ele vá lá no Brás. Que ele vá em Manaus. Que ele vá lá no Rio de Janeiro. Que ele vá em Belo Horizonte. Que ele vá nos Estados Unidos. Que ele vá na Inglaterra. Que ele vá no Brasil. Que ele vá aqui no Espírito Santo. Em um determinado lugar, se quiser encontrar um lugar para habitar. É isso que você está dizendo para Deus. Bote na sua cabeça, meu querido. Ou Deus não te deu inteligência. Todas as vezes que você sai de casa,
que coloca o exemplar da Bíblia debaixo do braço ou dentro da sua bolsa e diz que você vai adorar o Senhor num certo lugar, você está blasfemando contra ele. Porque a Bíblia diz que você tem que glorificar a Deus no seu corpo. É as suas atitudes, é o seu proceder, é os frutos do Espírito que você exala de dentro para fora. Isso que é templo do Espírito Santo de Deus. Então quer dizer que quando acaba o culto naquela sinagoga, que você vai embora, então quer dizer que Deus fica lá. Ou de lá Deus volta para a eternidade. Mas com você ele não vem para casa. Com você ele não vai para o serviço. Com você ele não está no seu caminhão dirigindo, no seu carro, na sua empresa, no seu lar, junto com a sua família, no passeio. É isso que você diz. Ou estou pregando mentira. Ou eu estou citando uma outra Bíblia que você não conhece. Ou você nunca viu isso aqui escrito. Meu querido, se tem uma coisa que os ensinadores da graça sabem fazer e têm prazer em fazer, é estudar a Bíblia para ensinar você. Coisas que o seu líder religioso não faz. Coisas que os seus obreiros não fazem. Porque são manipulados. Eles são máquinas manipuladas, robotizadas. Coisas que o sistema religioso não faz. Mas, meu querido, eu vou te dizer uma coisa. Pelo amor de Deus, tira um tempo para estudar a Bíblia. Se você não sabe fazer interpretação de texto, chame algum ensinador da graça. Chame. Vá na casa dele. Tem templo, meu querido. Tem lugares aí que o povo está reunido para aprender sobre a graça de Deus. Tem lugares aí onde não se cobra um dízimo, onde não se cobra oferta, onde não se prega sistema religioso, onde se ensina a graça de Deus, onde não ensina ordenanças da lei, onde nós só ensinamos coisas da graça de Deus. Ou você acha que esse evangelho que ficou oculto iria ficar oculto por resto da vida? Não, você viu aqui onde eu li. Esse evangelho é eterno, meu querido. Ele é eterno. Ele é eterno. Ninguém vai tirar ele daqui, não. Ele vai estar sempre aqui. Mas sabe de uma coisa? O problema é que você não sabe fazer interpretação do texto e fica julgando os ensinadores da graça. Posso te pedir um favor? Não joga o suposto corpo de Cristo na privada, como você aprendeu até hoje. Corpo de Cristo não é cálice de vinho e nem um pedaço de pão, não. Isso aí você joga na latrina. Isso aí você joga no vaso. Isso aí vai para a rede de esgoto no outro dia. Agora, nem use aquela sinagoga que você conhece da esquina ou de certa rua para dizer que aquilo ali é o templo de Deus, não. Não, não é não, nunca foi. Aquilo ali foi levantado para ser uma blasfêmia contra o templo verdadeiro que é o meu corpo e é o seu corpo. Ou a Bíblia está errada. Ou a Bíblia está errada. Eu poderia citar muito mais lugares para você. Jesus Cristo falou com a mulher samaritana, João 4, que somente os verdadeiros adoradores. Então aqui Jesus já classifica os tipos de adoradores. Se Jesus mencionou que existem os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. Aonde que os verdadeiros adoradores adoram a Deus? Em espírito e em verdade. Aonde que os falsos adoradores adoram a Deus? Nos montes e nos templos. Foi a pergunta da mulher samaritana. Por quê? Porque, gente, adorar a Deus no monte era o costume dos samaritanos. Adorar a Deus em templo físico era o costume dos judeus. Mas o cristão, ele não tem costume. O cristão, ele tem, é mandamento de Deus. Qual é a prerrogativa de Deus para a adoração? Adorar em espírito e em verdade. Meu querido, obrigado, fique na paz, continue pedindo a Deus, ao Criador, pelos ensinadores da graça, porque está fazendo uma grande diferença. Parece até que a gente lê outra Bíblia diferente da deles, mas não é não. São as mesmas Bíblias. O problema é que eles não querem que você entenda, não querem que você veja e não querem que você tenha noção do que é a graça de Deus. Fique na paz, fique na graça. E eu peço a você que continue buscando
lendo a Bíblia, estudando e pedindo a Deus orientação para você entender o Evangelho da Graça de Deus. Obrigado, deixa seus comentários, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, suas amigas. Meu querido, faça esse canal crescer, mas é para a honra e glória do nome do nosso Criador. Amém? Fique na paz. Amém.